Olá! Às vésperas da eleição no Congresso, o presidente Bolsonaro liberou mais de 500 milhões de reais em emendas parlamentares. E a estratégia de trocar cargos e dinheiro públicos por votos deu resultado. Com Arthur Lira na presidência da Câmara e Rodrigo Pacheco à frente do Senado, as pautas da bancada do boi, da Bíblia e da bala ganham força. Na entrevista central de hoje, o cientista político Francisco Fonseca avalia os impactos das eleições no Congresso. E tem muito mais no programa de hoje. Eu sou Pamela Oliveira e o Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. Segundo o IBGE, metade da mão de obra feminina ficou sem trabalho no ano passado. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, informam que as mulheres perderam mais de 80 mil postos em 2020. Nayata Oni tem mais informações. Trilhos do Brasil. Uma recente pesquisa do IBGE apontou que 8,5 milhões de mulheres deixaram seus empregos no terceiro trimestre de 2020. Números que fazem a participação feminina no mercado de trabalho ser a menor em 30 anos. A pandemia impactou fortemente sobre essa população, que além de sofrer com desemprego, também é afetada pelo acúmulo de tarefas. A pedagoga Jéssica Serra perdeu o emprego em meio à pandemia e expõe as dificuldades que tem passado em meio à crise. No meu caso, eu tive que cortar custos para economizar e me manter com o básico. Fui morar com a minha mãe, meu filho decidiu morar com o pai e foi aí então que eu decidi dar aula na casa dos alunos para me manter nesse período da pandemia. O estudo também aponta que a taxa de desocupação entre as mulheres foi de 17,2% maior que a dos homens, que fechou em 12%. Faida Mello é advogada pelo direito das mulheres e expõe os principais fatores que influenciam esse cenário. E a razão é a mesma pela qual o número de mulheres que procuram emprego hoje diminuiu. As escolas não estão abertas, as creches não estão abertas. Onde essas mulheres vão realocar, deixar os seus filhos? Porque o homem não deixa de ir ao trabalho porque ele tem filho. Com a incerteza da continuidade do auxílio emergencial, analistas apontam que pode ocorrer um aumento dessas taxas de desocupação entre as mulheres. E na parada cultural, a gente tem a indicação de uma escritora expoente da ficção científica feminista e antirracista. Será que você já ouviu falar dela? A sugestão vem do Paraná com a cientista social Jaqueline Vieira. Parada cultural. Olá, vim fazer uma indicação de leitura da obra de uma autora da ficção científica, feminista, negra, que é a Octavia Butler. A Octavia morreu em 2006 e começou a ter obra dela traduzida no Brasil muito recentemente, a partir de 2017. O primeiro livro traduzido é Kindred, de Laços de Sangue, mas a indicação de leitura de hoje é desse livro, A Parábola do Semeador, que é o primeiro da duologia Sementes da Terra. É um livro que tem a protagonista Lauren Olamina e um sobrenome de origem urubá. Ao longo do texto, ela desenvolve uma história que relaciona raça, classe, gênero, sexualidade, ecologia, crise climática, crise ecológica, enfim, ruínas do neoliberalismo, ruínas das instituições. Se passa entre os anos de 2024 e 2027 e nos ajuda, portanto, a compreender esse momento que tem sido chamado de antropoceno, de capitaloceno, de plantationoceno. Enfim, é essa a indicação. Espero que gostem dessa grande dama da ficção científica. Ótima dica da Jaqueline. Agora vamos falar de vacinação. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a Justiça Federal determinou que todos os indígenas residentes do município sejam vacinados. A decisão inclui indígenas que vivem em territórios urbanos e em terras ainda não homologadas. No plano de vacinação do governo Bolsonaro, somente indígenas aldeados em territórios demarcados foram considerados para os grupos prioritários
como falamos aqui no programa de terça-feira. A ação civil movida pelo Ministério Público determina ainda que esta e outras medidas de proteção à saúde dos povos indígenas de Campo Grande sejam cumpridas em 6 meses, sob pena de multa diária de R$50 mil. A situação de vida dos povos indígenas pode se agravar agora com a nova composição das mesas diretoras do Congresso Nacional. Para que o deputado Arthur Lira conseguisse a vitória em primeiro turno como presidente da Câmara, foi preciso convencer a bancada do boi, da Bíblia e da bala. Lira chegou a se reunir com pelo menos 70 deputados ruralistas no encontro apelidado de Coquetel Agro. Pedro Estropaçolas conta mais na reportagem. Nacional. A mudança nas presidências da Câmara e do Senado tem sido vista como uma grande vitória para o agronegócio. Alinhados com o pensamento ideológico de Jair Bolsonaro, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco não escondem o compromisso com a bancada ruralista e suas pautas prioritárias, entre elas a liberação de agrotóxicos, a revisão das demarcações de terras indígenas e a flexibilização do licenciamento ambiental na Amazônia. O servidor ambiental Denis Rivas avalia que a mudança acentua a lógica da destruição da biodiversidade brasileira. No cenário ambiental, nós nos tornamos párias, né? O Brasil, que chegou a ser um exemplo de conservação da biodiversidade, ao mesmo tempo que gerava ganhos, superávites e crescimento interno, crescimento do PIB, hoje a gente vê um declínio do PIB e acompanhado de uma imagem que vai levar décadas para ser recuperada, porque, de fato, a gente está destruindo a floresta amazônica, destruindo o nosso Pantanal. Já João Cerqueira, um dos coordenadores do projeto Clima de Eleição, analisa que com a eleição no Congresso, o Brasil se afastará ainda mais da agenda climática internacional. A questão da grilagem, que está sendo discutida, a questão da mineração em terras indígenas também está sendo discutida e provavelmente vai voltar com muita força agora. E eu acho que o grande impacto que isso traz agora, para o momento que a gente está vivendo a nível internacional, é que a agenda ela mudou de direção, a agenda climática internacional mudou de direção. E esse tipo de movimento que o Brasil vai tomar agora, ele vai encontrar esse grande movimento global, né? E isso pode dificultar muito as chances de cooperação internacional do nosso país. O novo presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, o deputado Sérgio Souza, que tomou posse nesta terça-feira, chegou a declarar que o momento nunca foi tão promissor para o setor. A bancada ruralista integra mais de 260 deputados na Câmara. No total, Lira foi eleito com 302 votos pelos parlamentares. Com Bolsonaro emplacando seus 2 candidatos no Congresso, o autoritarismo empregado em seu governo não deve encontrar novas barreiras institucionais. Na opinião do cientista político Francisco Fonseca, a Câmara e o Senado se afastam cada vez mais do compromisso com o Estado democrático de direito. Fonseca conversa com Pedro Estropaçolas sobre o assunto. Vamos acompanhar. Entrevista Central. Nossa entrevista de hoje é com o cientista político Francisco Fonseca, professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e também da PUC em São Paulo. Hoje ele conversa sobre as consequências das eleições das mesas diretoras da Câmara e do Senado. Agradecemos sua disponibilidade, professor. Muitos analistas acreditam que as instituições do Estado Democrático de Direito estão funcionando no Brasil e, para isso, lembram sempre do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, como uma barreira de contenção para tentativas autoritárias de Jair Bolsonaro. Professor, com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco nas presidências, essa tese perde força? Se as instituições estivessem funcionando de verdade, do ponto de vista republicano, do ponto de vista democrático e do ponto de vista constitucional, a presidente Dilma não seria derrubada, porque pedalada fiscal não é crime de responsabilidade. Após 2 anos de genocídio no Brasil, né? 2 anos de atentado à Constituição, de maneira explícita, o Bolsonaro comandou, financiou, né, tentativas de golpe. As instituições hoje permitem fascismo no Brasil, ou protofascismo no Brasil, né? E não reagem
avaliando a chapa, que tem todos os elementos, repito, para ser cassada no Tribunal Superior Eleitoral, não reagem abrindo um processo de impeachment, não reagem, né, punindo com crimes de responsabilidade um presidente que cometeu centenas de crimes de responsabilidade. Professor, entrando um pouco nessa questão ambiental que tu citou agora no final da resposta, as bancadas da Bíblia, né, da bala, do boi, a bancada ruralista foram vistas como, e outros setores, né, conservadores, foram vistas como fundamentais, né, principalmente na eleição de Arthur Lira. Eu queria perguntar para o senhor como que você avalia que serão tratadas essas pautas da bancada ruralista, especialmente essa que aprova, né, ainda mais o uso de agrotóxicos. Nós estamos falando aqui, né, de aí cerca de 300 deputados, mais ou menos. O Lira teve 302 votos, né, mas que não querem exatamente a mesma coisa, né? A bancada da bala não está interessada essencialmente na pauta do aborto, por exemplo. É claro. Então tem contradições neste consórcio, que é um consórcio das elites, que apoia Bolsonaro. Mas acho que o ponto é o seguinte: Bolsonaro é a representação destes grupos, né? Liberação de armas, liberação do agrotóxico, né? Destruição dos direitos trabalhistas, né? Destruição do meio ambiente, enfim. Então, eu não vejo, digamos assim, o Rodrigo Maia não é muito diferente. Está se falando como se Rodrigo Maia e Arthur Lira fossem dois mundos. Não é, o Rodrigo Maia engavetou 60 pedidos de impeachment. É claro que o Congresso derrubou, e também o Supremo, e aí a ideia de democracia com autoritarismo que se combinam no Brasil, muitas medidas inconstitucionais do Bolsonaro, mas aceitaram tantas outras, né? Porque a pauta das elites é a pauta de 2/3 do Congresso, e a pauta das elites é a pauta do Bolsonaro. Para finalizar, em relação a Bolsonaro, né, e seus projetos aí ultraconservadores, agora com aliados declarados nas duas casas, né? É possível que esses projetos, que Bolsonaro se sinta mais à vontade para pautar novamente eles, né? Dá o exemplo do excludente de licitude para policiais, que é tido como uma permissão para matar, né? Esse jogo é mais complexo do que pode parecer, né? A ideia de que simplesmente o Bolsonaro ganhou não me parece uma ideia inteiramente verdadeira. No caso do Congresso, do Senado, o Rodrigo Pacheco foi apoiado pelos partidos de esquerda. E as primeiras declarações, ou a declaração após vencer, é uma declaração que não é bolsonarista. Temos que vacinar, cuidar da saúde pública. Isso não é uma declaração bolsonarista. Né? Então, se ele foi apoiado por bolsonaristas, ele foi apoiado também pela oposição. É um dado interessante, né? Pelos partidos de centro-esquerda. Então, mostra que tem contradições. Essa é uma palavra-chave, né? Tensões e contradições. Mesmo o Arthur Lira, né? O projeto Bolsonaro, né? É um projeto que não faz bem para quem quer ganhar a eleição. Não ter mais auxílio emergencial. Né? Isso não é bom para as bases do Arthur Lira, do interior do estado de Alagoas. Não faz bem. Né? Não vacinar as pessoas. Todo mundo só se fala em vacina. Então, o negacionismo no Bolsonaro não é propriamente algo, né, do ponto de vista eleitoral, razoável. E agora, informação para quem se inscreveu no Enem. Candidatos diagnosticados com coronavírus ou outra doença infecto-contagiosa e que não poderão participar do segundo dia do Enem Digital, que será realizado neste domingo, dia 7, precisam pedir a reaplicação da prova até este sábado, dia 6. Quem apresentar sintomas no dia da prova deve pedir a reaplicação entre 8 e 12 de fevereiro. Mais informações no site enem.inep.gov.br/participante. Eu fico por aqui. Para rever algum desses conteúdos, acesse o nosso perfil no Instagram, @Programa Central do Brasil. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.